ocorre de 2 em 2 anos. Quem tiver a oportunidade de participar, vai valer bastante a pena. Antes de falar da genética forense, queria ampliar um pouquinho e falar para vocês da biologia forense. Eu sou biólogo, um dos projetos que nós desenvolvemos com o livro Introdução à Biologia Forense era consolidar essa área da biologia forense, que até então ela era muito espalhada, assim, não tinha essa utilização desse termo biologia forense. Nós tínhamos áreas separadas, como, por exemplo, a entomologia forense, que tratava dos insetos, a genética forense, a tricologia, que estuda os pelos e fibras, né? Entre outras áreas aí. E o projeto da biologia, do livro de biologia forense, veio para divulgar e para consolidar essa grande área da perícia. Tá certo? E hoje em dia, realmente, a gente atingiu esse objetivo e ela é uma área das mais relevantes, inclusive o biólogo, o profissional que atua, o biomédico, muitas vezes, até o farmacêutico, que atua nessa área da biologia forense, ele tem sempre vaga garantida nos concursos. Em todo o Brasil existe demanda por esses profissionais para atuação nessa área. Não quer dizer, meus amigos, que vocês que forem atuar em local de crime, por exemplo, não tenham que conhecer também sobre biologia forense. Então, você pode ser um engenheiro civil, por exemplo, você pode ser um químico, você pode ser, enfim, um contador, e caso você vá atuar em local de crime, que não existe uma formação específica para atuação em local de crime, ela é genérica, então você vai ter a formação na academia, você vai para o local de crime, você vai ter que lidar muitas vezes com mancha de sangue, você vai ter que lidar muitas vezes com coleta de vestígios biológicos, né? E você tem que saber como acondicionar, como tratar esse vestígio, até pensando lá na frente no exame de DNA. E você tem que cuidar para que esse vestígio tenha uma qualidade para que possa ser, então, lá na frente, ser feito o exame de DNA de forma a auxiliar na investigação, de forma a não perder aquele vestígio, né? Então, isso que a gente vai também falar um pouquinho. Dentro da biologia forense, você tem várias áreas, como a análise de mancha de sangue, que é chamada de hematologia forense, o estudo das manchas, seja do ponto de vista da natureza daquela mancha, se aquilo é realmente sangue humano, se é sangue de outro animal, qual a tipagem sanguínea, quais as características daquela mancha, ou também a análise do padrão de mancha em si, para você saber de que altura que aquele sangue se desprendeu, qual foi a arma utilizada. A forma daquela mancha, ela pode te dar muitas informações do que aconteceu naquele cenário, naquela cena de crime. Tá? Incluindo o tipo de objeto utilizado e a altura, tá? Só para citar aqui algumas aplicações. Além dos testes sanguíneos para identificação da presença de sangue, teste genérico, e o teste mais específico, se é sangue humano, se é sangue de outro animal, né? Também é possível identificar sangue latente, aquele sangue invisível. E tudo isso, meus amigos, é fundamental para que você possa recolher, possa coletar uma amostra que depois pode ser utilizada no exame de DNA, por exemplo. Tá? Aqui eu estou mostrando o luminol, que é um produto químico que reage com o sangue, produzindo essa fluorescência. Então, mesmo que ele esteja invisível a olho nu, uma vez que você utiliza o luminol, você consegue revelar. E nós temos também a lanterna forense, que ajuda a revelar manchas latentes, manchas invisíveis. Tá? Aqui mais algumas imagens aí de cursos aí sobre hematologia forense, que é um curso da nossa especialização em perícia criminal, onde se faz aí alguns experimentos com padrão de mancha de sangue e a identificação de mancha latente. Outra grande área da biologia forense é a análise de pelos e fibras. E aqui também, quando você observa um pelo, às vezes o único vestígio que você encontra numa cena de crime é um pelo. Esse pelo ele pode ser analisado do ponto de vista microscópico para ver as características desse pelo, se ele é humano, se ele foi arrancado, se ele foi cortado, de que parte do corpo esse pelo é, se é de algum animal não humano, qual a espécie desse animal, uma série de perguntas. Inclusive, se é possível obter DNA desse pelo, e muitas vezes é possível. Tá? Então, mais uma vez, uma aplicação da biologia forense que tem essa interface, essa conexão aí com a genética. E a entomologia, citando aqui, que é uma das áreas que eu atuo também, entomologia forense, que é a utilização de insetos para responder questões jurídicas, principalmente o tempo de morte. Você consegue estimar há quanto tempo aquela pessoa morreu a partir do inseto que está presente nela. Mas você tem outras aplicações, como análise de
alimentos que têm infestação por insetos. E, no caso aqui, um exemplo de um caso que eu fiz, eu estou coletando aqui o material, inclusive insetos, eu fiz o exame de entomologia forense, onde eu observei que no dia 11 de maio de 2006, fiz a coleta desse inseto, desse imaturo, dessa larva no corpo da vítima, criei no laboratório o inseto, entre os dias 16 e 17 apareceu esse adulto. E eu sei que esse adulto ele demora em torno de 11, 12 dias para sair do ovo até virar adulto. E aí eu consigo voltar no tempo e identificar a provável data da morte. Entre 3 e 4 de maio de 2006, esse indivíduo já estaria morto, porque os insetos já estariam nesse cadáver. Tá? Então, só para mostrar a aplicação da entomologia forense na área pericial. Aqui mais um exemplo, um outro caso também que eu fiz. Esse outro caso aqui, um carbonizado, que nós examinamos, existiam fragmentos de insetos carbonizados nesse corpo, mais especificamente de pulpas, que são essas estruturas aqui, como se fosse o casulo do inseto. Então, o que quer dizer isso? Que esse corpo ele se encontrava no local de crime por um determinado tempo, houve o tempo suficiente para que se formasse pulpas desse inseto, 5, 6 dias, e na sequência esse corpo foi carbonizado, quer dizer, provavelmente o criminoso retornou na cena do crime e queimou esse cadáver. Tá? Então, informações que a perícia te ajuda a esclarecer aquele delito, que é justamente o tema da nossa apresentação. Falando, então, essa introdução da biologia forense, nós chegamos na genética forense, que é o objetivo principal da nossa aula. Podemos colocar como ponto de partida dos estudos da genética aplicada à perícia os trabalhos de Alec Jeffrey, que foi um pesquisador inglês e que pela primeira vez utilizou o DNA para identificar pessoas envolvidas em crimes. Principalmente nesse início, né, ele identificou um caso de crime sexual, o autor de um crime sexual seguido de homicídio de uma garota na Inglaterra, e a partir desse caso emblemático se desenvolveu em todos os países, né, ao longo desse tempo, a genética forense. Tá? Temos como ponto de um marco muito importante no Brasil o ano de 2004, quando o governo federal assinou o acordo, e eu estava presente nesse momento, né? Sou antigão já, eu estava presente aqui nessa cerimônia de implantação do Banco de DNA no Brasil. Foi quando foi concedido pelo governo americano, através do FBI, o programa CODES, que é o software usado para identificação de pessoas e vestígios, né, e que foi pela primeira vez usado no Brasil, no caso da queda do avião da Air France. Tivemos agora uma tragédia novamente, aérea, né, e a equipe de São Paulo, juntamente com participação de outros estados, está debruçada aí na resolução desse caso, mas em 2009 eu participei, juntamente com uma força-tarefa da Polícia Federal e mais alguns colegas de Estado, na identificação das vítimas da queda do voo da Air France. Foi a primeira vez que esse software, o CODES, foi usado aqui no Brasil. Quais são as principais aplicações da genética forense? Nós temos a utilização da genética forense na identificação de cadáveres desconhecidos, temos a aplicação em local de crime também, através de coleta de vestígios em cena de crime e confrontando com suspeitos. Muitas vezes o cidadão ele pode deixar DNA, pode se ferir, se cortar numa cena de crime, deixar sangue, ou ele pode tomar água, tomar alguma coisa ali, deixar um copo com o seu DNA também. Eu vou mostrar alguns casos para vocês. Nós temos uma grande aplicação da genética forense em casos de crimes sexuais também. E também nos desastres em massa. Aqui algumas imagens do caso da Air France, que eu participei, uma imagem eu trabalhando lá na Polícia Federal, onde nós fizemos a identificação de 50 vítimas desse desastre, usando comparação de material com familiares ou até mesmo material da própria vítima, como, por exemplo, lâmina de barbear, dentadura, né, etc. Né? E nós fizemos a comparação do DNA presente nesses objetos com os cadáveres. E conseguimos identificar 50 pessoas. Um outro caso emblemático que eu participei também, desastre em massa, foi o naufrágio do navio aqui na região amazônica, o Ana Carolina III, que levou a 41 vítimas fatais. E nós conseguimos, através do DNA, da papiloscopia e da arcada dentária, entre outras técnicas, fazer a identificação de todos esses cadáveres. Algumas imagens desse caso, especificamente, do Ana Caroline.
E as etapas do exame de DNA seguem da seguinte maneira: coleta do material. Nesse caso do Ana Carolina foi feito lá numa área de difícil acesso, foi usado aeronaves, helicópteros para poder auxiliar nessa coleta. Depois você faz a triagem, aí eu estou falando de qualquer tipo de material, seja de crime sexual, seja local de crime, seja um cadáver, né, como esses casos do desastre em massa, qualquer situação, você tem que triar aquele material. Você não vai sair coletando qualquer coisa. Por isso que o perito de local de crime ele tem que ter uma capacitação para saber o que é importante e o que não é importante. Tá bom? No final, eu vou dar umas dicas para vocês também sobre isso. Extração do DNA, que é a primeira etapa dentro do laboratório, onde você vai isolar o DNA dos outros componentes celulares. Você vai verificar quanto de DNA que tem no material. Você vai fazer o exame da PCR, que vai isolar as regiões de interesse, e por último, você vai ver o perfil genético usando a técnica da eletroforese. Então, aqui, pessoal, é o fluxo de trabalho, desde o local de crime até o resultado final na eletroforese, onde você vai obter um perfil genético. Eu posso citar para vocês que todo mundo que entrar na perícia, todos os colegas aqui, a maioria, eu acho que muitos, tem interesse de um dia ser peritos, ele tem que ter muito cuidado na etapa de coleta. E todos vocês podem, em determinado momento dentro da perícia, precisar coletar vestígios. Então, você tem que ter a atenção, o cuidado, utilizar os materiais adequadamente, os envelopes com lacre, estéreis, fazer as identificações, manter a temperatura adequada para aquele vestígio, para que ele não se deteriore. Enfim, todos os procedimentos de recomendações necessários para que você garanta que esse vestígio vai estar íntegro e também garanta a cadeia de custódia. Para quem não sabe, vamos falar depois sobre cadeia de custódia, e chegou o momento de falar sobre cadeia de custódia, né? No artigo 158 do CPP, Código de Processo Penal, ele tem o conceito de cadeia de custódia, né? Seria todo o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar o histórico cronológico do vestígio, desde o momento da coleta lá na cena de crime ou nas vítimas, rastreio da sua posse, manuseio até, né, o seu descarte, a sua destinação final. Quer dizer, eu preciso documentar todo o processo por que aquele vestígio passa, desde do seu nascimento na cena do crime até a sua morte, o seu descarte, ou a sua destinação final desse vestígio. Eu preciso manter o registro de tudo que aconteceu com esse vestígio, tá? Para que eu não corra o risco, como naquele caso que eu estava falando lá da droga, logo no início, na nossa conversa prévia. Será que aquela droga não foi plantada na casa do suspeito? O interesse de prejudicar esse suspeito? Então, a cadeia de custódia, ela visa garantir a integridade daquele vestígio, de que ele não é um vestígio inidôneo, de que ele não é um vestígio que não tem procedência, entendeu? Que não foi plantado, que não está sendo usado má fé em relação àquele caso. E para isso a gente tem que acondicionar corretamente, usar os envelopes como esses que vocês estão vendo. É uma etapa da cadeia de custódia, o acondicionamento, usar material apropriado para esse acondicionamento, e o armazenamento também. Não confundir acondicionamento com armazenamento. Questões de prova de concursos recorrentes, tá, pessoal? Acondicionamento é colocar dentro do envelope, do invólucro, do recipiente. E o armazenamento é colocar dentro da geladeira, do armário, do freezer, né, da gaveta, enfim, onde você vai armazenar, na central de custódia, tá bom? Então, é no ambiente físico que você vai colocar aquele vestígio. E o acondicionamento é colocar o vestígio dentro de um invólucro, tá bom? Então, atenção para essa distinção. A triagem, pessoal, é você realizar alguns exames prévios antes de encaminhar para o DNA o material. Às vezes a gente chega numa cena de crime e vê uma mancha vermelha. Você vai pensar, será que é sangue? Eu tenho que fazer um teste. Não é só o sangue que é vermelho. Pode ser ketchup, pode ser tinta, pode ser outras coisas. Então, eu preciso fazer a triagem. Eu não saio coletando e mandando qualquer coisa para o DNA. E aí, dentro do laboratório de DNA, aí nós temos as etapas específicas do trabalho do perito do DNA. Primeiro passo, extrair o DNA. Que tipo de material, pessoal? Qualquer material. Pode ser saliva, pode ser sangue, pode ser tecido, pode ser osso, dente, músculo, cartilagem. Qualquer material que vocês imaginarem aí, biológico, que tenha células, pode ser usado para o exame de DNA. Podemos, então, usar qualquer material, citando aqui. E nessa imagem que vocês estão vendo, eu estou usando o osso.
eu estou fragmentando, retirando um pedaço de osso para fazer o exame de DNA desse material. Então, o osso, ele é o empregado para o exame de DNA. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Estamos todos aí? Tudo tranquilo, o papo tá dando para acompanhar. Beleza. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui. Depois que eu extraio o DNA, eu preciso saber quanto que tem de DNA na amostra. Aí eu faço a quantificação, o exame de quantificação. Tá? A quantificação nós realizamos através de um PCR em tempo real, quantificamos, identificamos ali quanto que tem de DNA, e aí a gente vai trabalhar com aquelas quantidades de interesse. Depois da quantificação, a gente faz a chamada reação em cadeia da polimerase. Eu não vou aprofundar muito nessa parte muito técnica, porque tem gente que não é da área e isso vai ficar chato. Mas essa etapa da PCR, ela isola as regiões de interesse. Não é todo o DNA que eu vou analisar, eu vou analisar umas partes. Quais partes? Aquelas que o ser humano tem diferente entre uma pessoa e a outra. Aquelas partes variadas, né? Essas partes que me interessam. Usamos esses materiais e fazemos o exame da PCR. E, por último, a eletroforese, que vai me dar o perfil genético. Usamos esse equipamento que vocês estão vendo, que é chamado de sequenciador ou analisador genético, e ele dá esse resultado aqui. Pessoal, esse material, essa imagem que vocês estão vendo é um perfil genético. É um perfil genético completo de uma pessoa. Isso que nós buscamos. E um perfil genético bonito. Tá tudo verdinho, né? Quando tá vermelho ou amarelo, significa que o alelo não tá muito legal. E tá tudo verdinho aqui, vocês vêem um perfil legal. Então, assim, ó, essa primeira região que vocês estão vendo aqui, logo no alto à esquerda, que está escrito XY, não sei se vocês conseguem ver, indica que esse perfil é de um homem. Se tivesse só um pico aqui do X, significaria dizer que é uma mulher. Mas nesse caso aqui, é um homem. E os outros picos, eles são como se fosse o código de barras dessa pessoa. Cada pessoa tem números, esse conjunto de números são diferentes de uma pessoa para outra. E é exatamente isso que nós usamos para comparar os seres humanos. Se eu identificar um vestígio, uma mancha de sangue, por exemplo, e eu comparar com o suspeito e todos esses números forem iguais, eu estou dizendo que é compatível. Se tiver alguns números diferentes, eu estou dizendo que não é compatível, que deu exclusão. Pessoal, quando eu estou com a apresentação aqui exposta, eu não consigo ver as perguntas no chat, tá? Então vocês podem ir deixando as perguntas no chat, no final eu vou responder, mas se alguém quiser fazer pergunta na hora, assim, para não deixar passar, pode fazer pergunta por áudio, tá? Você pode abrir o microfone e fazer a pergunta aí, fica à vontade. Mas aquelas que ficarem no chat eu respondo no final. Pablo, boa noite. Antes que você passe o slide, uns 2 slides antes, você passou, antes do PCR, você passou um slide rapidinho falando sobre a imunofluorescência. Não me apresentei, eu sou Sabrina, último período de Biologia da Universidade Federal do Espírito Santo, e o meu projeto de TCC é Biologia Forense. Uhum. Eu sou técnica de patologia, e isso já é uma área que sim, tenho um pouco de, digamos, de experiência. Mas os meus pacientes ainda estavam vivos, né? A diferença é Só uma essa. dúvida, Sabrina, né? Isso. É no caso o luminol ou é o PCR em tempo real? Só para saber. Você passou uma imunofluorescência. Imunofluorescência. Isso. Será que seria essa aqui? Você não chegou a comentar. Ah, tá. Você estava falando, tem o slide do PCR, Ah, um tá. slide antes. Perfeito. A minha dúvida é que a gente utiliza a imunofluorescência hoje na identificação de alguns CAs e tal, algumas células cancerígenas. Dentro da biologia forense, a imunofluorescência, qual seria a... Cadê? Volta um a mais. Aqui, monitoramento de fluorescência. Seria a imunofluorescência da célula? Tá. Não é imunofluorescência aqui. É uma técnica de fluorescência. Aqui funciona da seguinte maneira: existem primes específicos para DNA humano. Esses primes eles vão ligar ali no DNA humano e vai fazer uma técnica da PCR que amplifica esse DNA humano ali, que se tiver DNA humano. Se não tiver, não vai amplificar. E cada vez que ele duplica aquele pedaço do DNA, se tiver DNA humano, cada vez que ele duplica, ele libera uma luzinha, uma fluorescência.
E essa fluorescência, ela é captada por um fotômetro. Então, imagina, se eu tenho 10 moléculas de DNA humano ali, vai liberar 10 luzinhas. Se eu tenho 100 moléculas de DNA humano ali, vai liberar 100 luzinhas no primeiro momento. Então, você vai saber quanto de DNA que tem ali, com base na luz. Quanto mais luz tiver, mais DNA tem na amostra. Quanto menos luz tiver, menos DNA tem na amostra. Tá? Então, na verdade, a fluorescência ela está no kit. Ela é um produto químico que está presente no kit, que se liga no DNA, e quando ele duplica, esse produto químico é liberado e libera essa fluorescência. Tá? E aí libera essa fluorescência para ser detectado nesse equipamento, que é o PCR em tempo real. Tá? Ele tem um fotômetro que capta essas fluorescências e consegue dizer quanto de DNA que tem na amostra. Tá? Não é exatamente a mesma coisa que a imunofluorescência, que aí seria uma reação antígeno-anticorpo que libera uma fluorescência. Né? Nesse caso, não. Tá? Mas assim, a lógica é um pouco parecida. É um pouco parecida. A Isso. fluorescência, no caso vamos colocar em... Isso é o que eu encontrei na internet. Desculpa. Deu para entender, Sabrina? Deu sim. A última coisa que eu ia perguntar, a fluorescência aqui em tempo real, né, no PCR. Isso, tempo real. Em uma cena de crime, ela é utilizada como se fosse aqueles, vamos botar, CSI da vida, série de TV, identificação de sangue, essas coisas, algum DNA, alguma coisa que seria de gente ou não. Igual você está falando poderia ser tinta, poderia ser uma cor vermelha. Entendi. A Nesse caso, utilizaria ali também para poder fazer essa distinção, se realmente é um fator biológico ali a ser coletado ou não? certo. Por enquanto, a gente ainda não consegue fazer isso na cena de crime. A gente precisa do laboratório. No futuro, eu acredito que as técnicas vão ficar cada vez mais miniaturizados, os equipamentos, vai ter coisa portátil, que é possível pegar o material, colocar ali no equipamentinho pequenininho portátil e ele já dizer se é DNA humano ou não, através de fluorescência, através de algumas ferramentas aí genéticas também. Mas atualmente não. O que nós fazemos na cena de crime, e tem fluorescência também, que é a luminescência, é o luminol. O luminol você aplica um produto químico que reage com a hemoglobina. Esse produto químico, quando ele entra em contato com a hemoglobina, ele libera uma luminescência. Tá? Que é um tipo de fluorescência também. E aí você tem aquele brilho do luminol na cena de crime, e ele diz se tem ou não tem sangue. Ele não disse se é sangue humano, ele disse se é sangue ou não é sangue. Ele não é específico para sangue humano. Ele só dá uma triagem, tem sangue aqui. E mesmo assim, o luminol pode reagir com algumas outras coisas que não são sangue. Quer dizer, pode dar um falso positivo também. Por isso que você tem que usar outras técnicas depois para confirmar se aquilo ali é material humano ou não. Mas já é interessante. Deu positivo ali para sangue, e de repente você coleta e faz DNA. Posteriormente, leva para o laboratório, faz DNA. Tá? Mas essa técnica, ela precisa ser feita ainda no laboratório, não dá para fazer na cena de crime. Eu posso coletar o vestígio e depois no laboratório fazer esse exame. Já é um adianto, né? Já elimina. Perfeito. Não, obrigada. Nada. PCR, eletroforese, mostrei aqui o perfil genético, esse é um perfil genético, e agora, falei bastante teoria já, né? Vamos para a casuística, falar de casos. Onde é que a gente usa isso tudo? Exemplo, caso de paternidade. Esse cidadão aqui, ele teve 8 filhos com 2 filhas. Fizemos o DNA e confirmamos aí que ele era pai e avô dessas 8 crianças. Um outro caso de incesto também, o pai violentava a filha. Com esse preservativo que foi encontrado na cena de crime, nós podemos observar que o DNA que estava na parte de fora era compatível com o DNA da vítima. O DNA na parte de dentro era compatível com o pai da menina. Então, confirmamos que com esse objeto, ele ligava a vítima ao criminoso, né, que era o pai da vítima. Nesse outro caso, o cidadão se negou a fornecer DNA. Nós orientamos o delegado a dar um chiclete para ele. Ele machucou, quando ele jogou fora, o delegado coletou o material, encaminhou para que a perícia fizesse o DNA, comparamos o DNA, que é essa primeira parte aqui, esse primeiro conjunto de números. Pessoal, essa tabela, ela é derivada disso aqui, disso aqui, tá bom? Eu pego esses números todos e coloco numa tabela. E aí aqui já está a tabela montada. Nesse primeiro aqui, 424ORD é o DNA do suspeito que foi obtido do chiclete.
Repara, 8, 13, 29, 29, 10, 10, 11, 12, ok? E aqui, nesse 424 AQ, SV, FE, é a secreção vaginal da vítima, é o sêmen que estava presente na secreção vaginal da vítima. 8, 13, 29, 29, 10, 13, 11, 12. Repara que os números são todos exatamente iguais, tá? Ao que estava no chiclete. Consequentemente, não foi possível excluir essa pessoa, como tendo fornecido o DNA que estava presente no corpo da vítima, o sêmen, portanto, e a gente consegue estimar uma estatística. 73 sextilhões de vezes mais provável que esse DNA seja desse suspeito do que de outra pessoa da população. Tá? Isso que vai no nosso laudo. Tá bom? Então, só para vocês entenderem aí como é que funciona. Pablo, Oi, pois não. boa noite. Agora criou um triplex na minha mente. Referente ao DNA do pai, que teve 2 filhos, teve 8 filhos com 2 filhas, como é que funciona? Porque ele vai ter 2 genes, no caso, de pai da menina e de avô, não sei, meu Deus. Tá. É assim, mesmo que ele fosse avô da menina, se a gente comparar aqui essa tabela, por exemplo, vamos fazer de conta que isso é uma paternidade. Se eu sou pai daquela pessoa, eu tenho 8, 13, esse filho, ele tem que ter ou 8 ou 13. Tá? Ele tem que herdar do pai um desses 2 números. Ele não vai ser um clone do pai, não vai ser exatamente igual. Mas ele tem que ter um dos números do pai e o outro número veio da mãe. Entendeu? Então, se ele fosse apenas avô dessas crianças, ele não teria todas as regiões com um número igual ao neto. Porque tem o pai dessa criança envolvido, que não pode não ser filho dele. Por exemplo, essa criança é filha da filha dele, mas tem o pai dessa criança, né, que vai doar material genético para ela, e que não é igual ao desse avô. Então, por não ser igual ao do avô, tem o próprio DNA da avó, né? Enfim, tem DNA de outras pessoas. Então, ele não vai ter 100% dos lugares compartilhando números iguais ao do neto. Já o pai e o filho têm. Ok, isso é o que eu encontrei, né? Vou só desligar aqui esse meu celular, que ele fica dando esses sustos aqui. Tá? Então, pessoal, o avô e o neto já não vão compartilhar todas as regiões como se fosse pai e filho. Então, por isso que você consegue distinguir e dizer que ele é pai, avô dessas crianças. E por que eu sei que ele é avô das crianças também, ao mesmo tempo que ele é pai? Porque o DNA dele bate como pai das mães dessas crianças. Ele é pai da mãe das crianças e é pai das crianças também. Então, ele é pai e avô dessas crianças. Deu para entender? Sim, sim, sim. Legal? Ei, Pablo, Oi. boa noite. Fala, Laine. Assim, eu tô com um caso na justiça onde foi convocado o meu pai para tirar, vão ter que fazer exame de mim, só que é de outra cidade. Eles vão ver se dão para fazer, né, eu tirando meu sangue daqui e tirando o sangue de lá. Tem como eles fazerem isso? Sem ele vir até a cidade onde eu tô? É um caso criminal ou é um caso civil? Paternidade. Paternidade convencional mesmo. Ó, se esse laboratório tiver sede em diferentes lugares, ele pode fazer a tua coleta aqui, obter o perfil genético, é o mesmo laboratório, e o teu familiar coletar em outro local. É a mesma rede de laboratórios, poderiam compartilhar informações e fazer o exame. É possível. Ou então ele coleta aqui e envia para outra unidade. Ele vai ter um posto de coleta, por exemplo. Aí ele vai coletar o teu DNA, o teu sangue aqui e vai levar para essa unidade para fazer tudo junto lá. Então é possível, sim. Tá, porque já tá nas mãos do juiz, aí tá vendo se vai dar para fazer isso aí. Obrigadão. Tá. Bem, e também fazemos casos de cadáver desconhecido. Esse foi um caso que uma pessoa desapareceu, mais ou menos 2, 3 anos, e isso era um lago. Esse lago secou numa época de seca muito grande aqui, e a população encontrou esses restos mortais. Você vê aí que tem uma mandíbula, né, bem cheia de raízes já, porque ela ficou 3 anos debaixo d'água. E aí, a partir desse dente, nós obtivemos o perfil genético dessa vítima. Tá? Um outro caso de osso, que a gente está obtendo também um fragmento para realizar o exame, e esse fragmento de osso a gente comparou com a lâmina de barbeado da vítima, que faleceu, né? Ele não tinha um familiar, a gente pode comparar com algum objeto pessoal dele, como esse caso aqui, a lâmina de barbear. Nesse outro caso, pessoal, a vítima, ela era uma menina, ela tinha a unha comprida, e o perito que fez o exame do cadáver, ele a imaginou que ela poderia ter arranhado o agressor. Então ele cortou as unhas e mandou
para a gente fazer o DNA. E nós encontramos o DNA masculino embaixo da unha dessa vítima. Também nós fazemos alguns casos de carbonizado. Aqui foram 8 cadáveres, na verdade, ao todo. Tem imagem só de 4, mas foram 8 ao todo, que foi de 2 carros que se chocaram e pegaram fogo. Morreram 8 pessoas. E nós conseguimos identificar essas vítimas através do DNA. Mais um caso de carbonizado. Então, mesmo nesses estados mais extremos, muitas vezes a gente consegue obter um perfil genético. Exumação, que é aquele caso do cadáver que foi enterrado. Nesse caso, ele ficou mais de 10 anos enterrado. E ainda assim, nós conseguimos também um perfil. Um caso de 2 cadáveres encontrados dentro da embarcação, na costa do estado. Aqui. Tem um áudio ligado aí, pessoal, que está vazando aí. Esse caso aqui foram uma embarcação encontrada no oceano com 2 cadáveres dentro da embarcação. Fizemos o DNA também e foi o primeiro caso do Brasil a ser inserido na Interpol para a busca de pessoas desaparecidas internacionalmente. Foi o primeiro caso do Brasil. Tá? Ele foi até documentado numa revista náutica, e aqui embaixo vocês veem a inserção dos perfis na Interpol. Tá? Isso foi em 2012, mais ou menos. Um outro caso bem interessante, que até ajuda a responder um pouco da pergunta da colega sobre luminescência em local de crime, foi um caso onde houve um homicídio nessa casa, e 2 meses depois do crime, a polícia foi acionada para investigar essa casa. E aí a perícia foi lá e aplicou justamente o luminol. Repara o piso branco aqui, você não está vendo nada. Quando aplicamos o luminol, olha aí a fluorescência, a luminescência. A reação do luminol com a hemoglobina presente no piso. Mesmo 2 meses depois do crime, ainda tinha traço de material nesse local. Foi feita a coleta com suave, com cotonete, umedecido, e nós fizemos o DNA e obtivemos o perfil genético da vítima nesse piso aí, que vocês estão vendo. Então ajudou a solucionar esse caso. Mais um outro caso. Oi, pois não. Posso perguntar? No caso aí que você falou, mesmo ocorrendo depois de 3 meses, o local limpo várias vezes, ele ainda consegue apresentar esse caso aí que você falou aí, o luminol consegue trazer identificação para que a gente possa ver que houve manchas de sangue ali por aquele local, e daí conseguir retirar o DNA para fazer a perícia? Sim. Primeiramente, eu achava que não ia dar nada. Eu falava, não vai dar nada, 2 meses depois do crime não vai encontrar nada. Aplicou luminol, brilhou. Aí eu, caramba, deu. Então, assim como foi 2 meses, poderia ser 3, 4, poderia, é possível, dependendo das condições. Mesmo ele tendo lavado, às vezes não lavou direito, às vezes ficou em algumas partes que ele não percebeu, enfim, não está vendo. Lembrem que isso é mancha latente, é mancha invisível, a gente não vê. E depois eu falei, mesmo que deu esse material, eu não vou conseguir DNA daí, deve estar muito degradado, esse DNA não presta mais. Consegui DNA. Então, depois disso, eu não duvido de nada mais, pessoal. Pode ser 6 meses, 1 ano, 10 anos, é possível. Tudo é possível. A gente tem que tentar. O não está lá garantido, então você vai tentar ver se acha alguma coisa. Às vezes não vai dar, às vezes pode ser que você não encontre nada, paciência. Mas muitas vezes pode acontecer isso que aconteceu nesse caso e que ajudou a solucionar o caso. Pablo, Ok. Pois não. fazer uma pergunta. É possível você conseguir um perfil genético num caso de uma violência sexual de uma criança que desapareceu e foi encontrada 8 dias num lago, num rio, que seja, e hoje ela está já em estado avançado de decomposição? Olha, tudo isso vai prejudicando, né? O tempo, o fato de estar na água, né? Pode ter tido ação de alguns animais, que pode ter diminuído ali os vestígios. Você vai ter diminuição de vestígios, mas eu não posso descartar a possibilidade de encontrar. Até as próprias bactérias que vão estar ali vão degradar esse DNA, degradar esse sêmen que poderia ter ali, e podem ir perdendo esses vestígios, né? Então você vai dificultar bastante a análise nesse caso. Talvez realmente, na maioria das vezes, você não vai encontrar mais. Tá? Mas eu não descartaria a possibilidade de tentar, até porque é uma parte interna, né? Às vezes não é uma parte interna, uma coleta interna ali na cavidade vaginal, de repente pode ainda encontrar alguma coisa, tá? E tentar obter um perfil, mas vai ficar bem prejudicado, realmente. Então fica prejudicado? Ficaria bem prejudicado. Mais pelo fato de ser na água, né? Se fosse em solo, talvez ficasse mais fácil de encontrar alguma coisa, principalmente na veste.
né, na veste poderia secar o material, e aí ele dura muito tempo. O sêmen na veste seco, ele duraria muito tempo. Como está na água... Aparentemente, parece que a criança foi despida e jogada na água. Entendi. É um caso que aconteceu agora, 10 dias aqui no estado. Uma criança desapareceu e hoje foi encontrada morta num rio. Entendi. Eu tentaria, né? Tentaria coletar e ver se conseguiria alguma coisa. E às vezes ficar atento a pelos também. Pode ser, aí o pelo ficaria ali grudado, né? De repente. Aí poderia tentar por aí. Tá bom, então, obrigado. Outro detalhe, a unha da criança também. Às vezes pode ficar tecido, subungueal. Ela arranhou o agressor, pode ter ficado tecido na luta. Ou ficou pelos na mão, isso tudo pode ajudar. Boa noite. Interrompendo e entrando também nessa questão, tem também essa questão, né, dos insetos, que tem um caso, né, que até foi outra perita que apresentou, que ficou ali sêmen, foi descoberto um caso de estupro devido a essas bactérias, né, terem ali se alimentado do sêmen e ter ficado dentro desses insetos. Também tem essa questão também, né, da possibilidade através desses insetos. Isso. Como foi na água, nem citei essa possibilidade, porque na água já seria mais difícil a proliferação da larva. Mas, por exemplo, a larva na região genital, ela pode se alimentar do sêmen e ficar o DNA do sêmen daquele agressor dentro da larva. E aí você obter o perfil genético. Como ela está na água, assim, já ficaria bem mais difícil de ter a proliferação desses insetos, pelo fato dela estar na água. Seria mais provável se tivesse, que nem tem muitos casos, né, o corpinho tivesse ficado e depois ali o criminoso ter jogado na água, ter voltado e jogado na água, né? Aí poderia encontrar algum inseto ali, de repente poderia ser uma possibilidade também. Sim. Exatamente. Tá? Esse foi um outro caso em que foi encontrado um cadáver numa área, ele foi desovado numa área, foi encontrada essa peça de carro embaixo dele, não estava assim, estava bem embaixo, e através da peça chegou no veículo, e o veículo usado para transportar ele até o local. E nós fizemos a coleta de DNA que estava presente no veículo, no porta-mala, comparando o perfil genético do porta-mala com o do pai da vítima, aí você compara a paternidade, ó. Sempre tem que ter um número igual, 15, 15, 7, 7, 34, 34, 13, 13, e aí vai. Está em negrito aí, você vê que é compatível. Então, ele era realmente a pessoa desaparecida lá, esse cadáver era dessa pessoa mesmo, e o sangue encontrado no carro era dessa vítima. Então, foi possível identificar aí esse caso também. E aí, mais recentemente, pessoal, a gente fica naquela questão. E aí, quando você não tem suspeito? Você faz os casos de DNA quando tem suspeito. E quando não tem suspeito, o que eu posso fazer? Hoje nós temos uma ferramenta, que é o banco de DNA criminal. Nós podemos acrescentar esses perfis no banco, esse conjunto de números no banco, tá? E aí você pode comparar suspeitos com vestígios. Olha esse exemplo aqui que eu dei para vocês. Eu tenho um vestígio encontrado nessa faca, vamos dizer que no cabo da faca tem DNA de toque de um suspeito, tá? Que desse número aí. Qual desses dois suspeitos batem com esse conjunto de números aí que estão encontrados na faca? O 1 ou o 2? E aí, pessoal? 1 ou 2? Oi? Suspeito 1. Suspeito 1. Olha só, o vestígio, 10, 12. Suspeito 1, 10, 12. Outro perfil, 9, 13. 9. E o que está no sangue? Provavelmente é do cadáver. Não é interessante. Né? Lógico, tem que analisar o histórico do caso, ver o que o delegado quer. Mas o sangue deve ser do cadáver. Eu tenho que buscar o que tem no cabo, que deve ser do agressor. Tá? Aqui uma equipe do banco de DNA, eu participava como representante da região norte, que fomos para os Estados Unidos aí fazer um treinamento na nova versão do Software Code. Temos colegas aí de cada região do Brasil e da Polícia Federal nesse evento. O projeto do banco de DNA, ele incluiu também coleta de DNA em presídio, de condenados. Então, nós fomos até o presídio, fizemos a coleta de milhares de perfis aí de condenados para alimentar o banco, para auxiliar na identificação de resolução de crimes, mesmo nos casos sem suspeito. Tá? Também nós procuramos pegar todas as amostras de crimes sexuais que estavam guardadas nas geladeiras, freezers, na polícia científica,
e processar essa amostra, obter o perfil genético e colocar no banco de DNA. E com isso, nós conseguimos vários resultados interessantes. Começamos a identificar os matches. O que são os matches? Confrontos positivos, que nós identificamos vários casos de criminais com isso. E também nós participamos aí do projeto de pessoa desaparecida. Você pega um DNA de uma ossada, o DNA de um carbonizado, de uma pessoa desaparecida, enfim, coloca no banco e o familiar também. E aí você começa a ter match, nível nacional. Daquela pessoa que está procurando um familiar, ela identifica que foi encontrado um corpo, uma ossada lá no Rio Grande do Sul e é compatível. E aí você consegue começar a fechar casos de desaparecimentos. E também eu queria tratar aqui, mais especificamente, de um projeto que eu estou desenvolvendo, que é o projeto de DNA de contato, Touch DNA ou DNA de toque, tá? Que é o fato de você entrar em contato com o objeto, ele deixa células no objeto. É um famoso princípio da criminalística chamado princípio de Locard, ou princípio do toque, de Locard, né? Quer dizer, todo contato deixa uma marca, todo contato deixa vestígios. Tá? Então, o fato de eu tocar no objeto, eu estou deixando células nesse objeto. E aqui você tem aqui uma janela que foi utilizada, foi arrombada por o criminoso, e ele arrancou algumas barras de alumínio. Nós fizemos o DNA desse material, passando um suave umedecido, obtive um perfil genético. Está aqui o perfil genético, obtido a partir desse material. E eu coloquei esse perfil no banco, entendeu? Então, assim, eu vou alimentando o banco. Uma hora ou outra, ele vai bater com o condenado, ele vai bater com o suspeito que está lá no banco também. E aí eu consigo fechar o caso, mesmo não tendo suspeito. Outro exemplo aqui, pessoal, não sei se dá para ver, eu estou coletando aqui de munição. Isso aqui foi uma munição não deflagrada. O cidadão atirou numa pessoa e ele foi municiar a arma, ele foi colocar mais munição na arma. Nesse momento, caiu uma munição no chão. E foi coletado pelo perito e encaminhado. Eu coletei com suave umedecido, como vocês estão vendo, processei e obtive esse perfil genético, um perfil genético excelente. Tá? E eu coloquei esse perfil no banco também, mais um perfil que foi alimentar o nosso banco, provavelmente do atirador. Esse foi um dos casos mais interessantes que eu fiz aí nesse DNA de contato, né? Não seria propriamente toque, mas seria DNA de contato. Por quê? Porque ele meteu a boca também nesse objeto. Eram 5 potes de iogurte. Ele arrombou um local, roubou algumas coisas, furtou algumas coisas e bebeu esses potes de iogurte. Eu fiz a coleta na região da boca, onde ele botou a boca, e na região lateral, onde ele pegou. E eu obtive um perfil genético. Aqui eu estou fazendo a coleta, tá? Vocês podem... Não sei se está passando o vídeo aí, acho que não está passando esse vídeo. Mas eu fiz a coleta aqui nessa região e aqui também não está aparecendo o videozinho. Coletei na lateral. E eu obtive um perfil genético que eu também alimentei o banco. Quando eu coloquei esse perfil no banco, resultado, pessoal, bateu com um condenado que nós havíamos coletado no sistema prisional. Identificamos o indivíduo, foi então encaminhado todos esses detalhes, esses resultados para a perita que passou para o delegado, e aí nós conseguimos resolver esse caso. Assim como tem esse caso que eu citei, pois não? Ô, Pablo, no caso, quando você lança no banco de dados algo que dá compatível, automaticamente o banco de dados te informa que tem alguém com a compatibilidade. Aí vocês vão averiguar para ver se realmente é aquela pessoa, não é? Exatamente. A gente coloca no banco, se for uma pessoa do nosso próprio estado, ele dá de imediato lá, ele já dá que houve compatibilidade. Caso seja de outro estado, aí tem a intermediação do Banco Nacional, que fica em Brasília. A gente migra esses perfis para o Banco Nacional e ele compara no Brasil inteiro e até com a Interpol. Nós tivemos um caso com a Interpol, tivemos vários já, mas tivemos um de um homicídio na Guiana Francesa. Foi coletado vestígios pela polícia francesa, sangue na cena de crime, não sei exatamente qual foi o material. Foi colocado no Banco da França e a Interpol intermediou o confronto com o Banco do Brasil. E um condenado nosso, do IAPEM, do sistema prisional, bateu com esse vestígio que foi encontrado nesse homicídio na Guiana Francesa. Então, esse cidadão, ele estava lá na cena do crime durante esse homicídio. Então, ele pode ter participado do crime. Muito provavelmente participou desse crime. Tá? Então, só para vocês entenderem como que funciona esse confronto. Ele pode ser local
nacional e internacional. Aí aqui mais alguns objetos, né? Sandálias que foram coletados, obtivemos perfil, alimentamos o banco com esses perfis, ferramentas encontradas na cena de crime, coletamos também, alimentamos com esse perfil o banco, uma bituca de cigarro, obtivemos perfil genético, colocamos no banco, e estamos colocando também no banco todos os casos de mortes em confrontos policiais. Aqueles cidadãos que entram em confronto com a polícia, acabam vindo a óbito, o DNA deles também pode ir para o banco, e a gente está alimentando o banco com esse tipo de material. Só para vocês terem uma ideia desse trabalho, do resultado, nos últimos relatórios da Rede Brasileira de Perfil Genético, Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, o banco do brasileiro já tem quase 200 mil perfis, na verdade já até passou de 200 mil, e nesse período eles já tiveram quase 7 mil matches, auxiliando em mais de 5 mil investigações no Brasil. Tá? Então, mostra um caso de sucesso, onde a evolução da tecnologia, a evolução da ciência tem ajudado a investigação e a diminuição da impunidade e também até mesmo da injustiça, porque algumas pessoas que foram presas, elas são, através do DNA, mostraram que não era ela que tinha, não foi ela que cometeu aquele crime. E esse trabalho do banco de DNA, ele ajuda muito em casos de crimes seriais, crimes em série, porque essa pessoa ela comete vários crimes. Numa hora, você coleta o primeiro vestígio, que já bate com o segundo, que bate com o terceiro, e aí você já começa a fechar o cerco com esse criminoso em série. Né? Então, é muito útil em caso de crimes seriais. Pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, algumas divulgações agora, mas a gente vai ter um bom... Deu errado. Mas a gente vai ter um bom tempo aí para responder algumas perguntas para vocês, tá? Então, primeiramente, dicas de leitura. Eu participo aqui desse primeiro livro, que é a Introdução à Biologia Forense. Do segundo livro, organizei também, junto com alguns colegas, o Introdução à Genética Forense. E eu participei até a terceira edição do livro Ciências Forenses também. Tá? E recomendo esse Local de Crime, que é bem legal. Então, esses 4 livros aqui são dicas de livros, todos da editora Milênio, para quem gosta dessa área. Professor, boa noite. É Gabriela. Oi, Gabriela. Esse livro de genética forense da capinha verde, ele está fazia tempo que está sem vender. Ele tem previsão de Pois quando ele está vai voltar? esgotado. A editora não quer reimprimir, ela quer uma outra edição, a segunda edição. A gente está trabalhando na segunda edição. Até setembro, a previsão para a gente finalizar aí a conclusão dos capítulos e enviar para a editora. Eu acho que provavelmente só início do ano que vem que deve liberar aí a segunda edição desse livro. Tá? O livro Introdução à Biologia Forense tem alguns exemplares aí, né? Poucos exemplares, né? Na verdade, só esse eu 5. tenho, eu estava querendo esse de genética O forense verdinho, né? tempo. Para você ter uma ideia que nem eu tenho ele. O último que eu tinha, eu acabei emprestando, não sei para onde foi parar, e eu fiquei sem esse livro. Tá bom, obrigada. Tá legal. Bem, pessoal, para quem gosta dessa área, nós temos aí, eu sou coordenador há 9 anos pelo Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses, dos cursos de especialização. Temos 2 aí que eu indico para quem gosta desse tema, a especialização em perícia criminal, tá? E a especialização em biologia molecular e genética forense. Tá? Então, nós temos aí o perícia criminal, hoje em dia nós não temos todos os 2, nós temos o curso EAD, o curso 100% online, tá? Tem carga horária de 360 horas, 17 módulos,